Boa noite, igreja. Obrigado, acho que tá ligado, né? Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero convidar a igreja a ficar de pé, curvar as suas cabeças. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo dele venha se manifestar em nossas vidas, em nossos corações. Que a presença de Deus se faça de uma forma bem clara, de uma forma bem nítida aqui nessa noite. E que os nossos louvores, a nossa adoração, tudo aquilo que nós vamos apresentar para Ele aqui, possa realmente estar subindo como um incenso suave e agradável às suas narinas. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo teu auxílio, pelo teu cuidar. Muito obrigado porque em cada detalhe, em cada gesto que o Senhor demonstra o seu amor por nós, nós somos agraciados, Senhor. Em nome de Jesus, estamos reunidos, ó Pai, com o intuito de te louvar, com o intuito de engrandecer o teu santo e poderoso nome, com o intuito de, como igreja, Senhor, como família, como corpo, elevarmos, ó Pai, a nossa adoração a Ti. Queremos pedir também ao Teu amado Espírito Santo, venha nos auxiliar nessa noite, para que verdadeiramente os nossos louvores e a nossa adoração suba até Ti como um incenso suave e agradável. Desde já, Senhor, que se há algum sentimento, se há algo que possa estar nos atrapalhando de estarmos verdadeiramente aqui, não só fisicamente, mas em alma e em espírito, possa estar caindo por terra em nome de Jesus. Que nada venha tomar o Teu lugar nessa noite, Senhor. Que nada venha tomar o Teu lugar nessa noite. Que não sejam as nossas vontades, que não sejam os nossos desejos, que não sejam os nossos sentimentos ou emoções. Venha tomar o lugar de receber adoração, venha tomar o lugar de primeiro, Senhor. Então, em nome de Jesus, se faça presente aqui. Esteja conosco. Caminhe, Senhor, no meio de nós. E que o Teu nome, Senhor, seja adorado e que o Teu nome seja engrandecido, hoje e para sempre. Amém.
Deu para pelo menos aquecer as cordas vocais, né? Deu para servir como ensaio. A gente vai repetir o refrão, já que vocês já aqueceram as cordas vocais de vocês, já aqueceram o corpo, já aqueceram a alma e o espírito. Nós vamos com todas as nossas forças declarar que realmente Deus na minha vida fica comigo, eu sou a tua casa, vem morar em mim, vem fazer o que o Senhor quiser fazer em minha vida e através da minha vida. Deus na minha vida, fica comigo. Nós somos, sou a sua casa. vem que vem. Mora em mim, deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus na minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus na minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Acho que deu para dar uma esquentada, né? O frio até foi um pouquinho embora. Vamos viver essa verdade. Vamos deixar Deus viver em nós. Vamos fazer a morada do Senhor as nossas vidas. E assim exaltar e glorificar o nome dEle em tudo e qualquer coisa que nós venhamos a fazer. Bem, igreja? Amém, Jesus. Preparaste para mim, Senhor.
possamos verdadeiramente reconhecer esse sacrifício que Jesus fez na cruz, mas não olhar para a cruz como um olhar de tristeza, um olhar de amargura, não reconhecer com a dor no coração, mas olhar e reconhecer que através desse sacrifício, através dessa ação, dessa escolha de Jesus, dessa atitude de Jesus, hoje nós temos vida. Nós hoje temos uma verdadeira vida. Muitos olham para a cruz como apenas um símbolo, como um marco na história, mas nós olhamos para a cruz como um caminho novo para chegar até Ti, como uma forma de nos conectar novamente ao Pai, como uma forma de novamente sentir o amor do Pai, sentir o Pai novamente. Esse sacrifício que Jesus fez por nós, de nos reconectar ao Pai, então que nós possamos olhar para ela dessa forma, e ao olhar, um sorriso vir em nossos lábios, de alegria de poder dizer: hoje eu posso estar novamente aos braços do meu Pai. Hoje eu posso novamente me conectar com o Pai através desse sacrifício de Jesus Cristo. Esse é um culto no qual nós estamos reunidos justamente entendendo isso, e através desse sacrifício que nós podemos estar aqui. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos: Pai, não há nenhum lugar melhor, não há outro lugar que eu queira estar, a não ser em tua presença. Não há uma vida que eu queira viver senão uma vida contigo, senão uma vida junto do Senhor. O Senhor guiando os meus passos, o Senhor guiando as minhas escolhas, o Senhor guiando aquilo que eu tenho que fazer. Como eu comecei o culto dizendo, se você adora, se você engrandece o nome do Senhor, é porque você já tem esse reconhecimento na sua mente, já tem isso no seu coração. Então que você passe pela cruz, entendendo: Pai, graças a Ti, graças ao sacrifício de Jesus, hoje eu me encontro contigo. Hoje eu vou em direção a Ti.
pode assentar, meu amado. Esse hino é um convite para uma consagração a Deus. É um convite para nós nos prostrarmos diante do Senhor. É um convite para nós nos entregarmos completamente a Deus. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite, meu amado, de fazer exatamente isso. Entregar a sua vida completamente ao Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei se você está sofrendo por alguma coisa ou entristecido por algo. Também não sei se talvez você esteja feliz com alguma coisa em sua vida. O que eu sei é que tanto de uma situação ou outra, nós devemos consagrar a vida ao Senhor. Que nessa noite você faça esse propósito diante de Deus. Consagre o seu viver diante do Senhor. O hino diz assim: eis-me aqui, rendido estou. E nós sabemos como é uma luta constante, meus amados, estar na presença do Senhor. Mas o convite de Deus é para você hoje, é para esse momento, é para essa oportunidade. Eu quero orar com você. Coloque diante de Deus aí a sua situação, seja ela qual for. Coloque diante de Deus e consagre a sua vida diante do Senhor. Deus querido, nosso Pai, nós adoramos ao Teu nome, exaltamos a Ti, Senhor, porque somente o Senhor pode cuidar de nós. E por isso, ó Deus, nós aqui viemos prostrar-nos aos Teus pés, nos render diante do Senhor, entregando, ó Deus, a nossa vida sob os Teus cuidados. Ninguém melhor do que o Senhor pode cuidar de nós. Às vezes nós tentamos escolher os nossos próprios caminhos, as nossas próprias direções, mas Senhor, nós sabemos que isso não dá certo. O que dá certo em nossa vida, Pai, é seguir os Teus passos. E aqui estamos, ó Deus, nas nossas lutas pessoais, em nossas dificuldades que atravessamos no dia a dia, para render, Senhor, a nossa vida diante do Senhor, para consagrar, ó Deus, o nosso coração diante de Ti. Toma-nos, ó Deus, conforme nós estamos aqui, mas que ao sair daqui, ó Pai, nós saiamos daqui impactados pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo consolo que vem do Espírito Santo, pela direção que vem do Senhor. Que, Pai, ó Deus amado, nós possamos aqui sair daqui alegres, ó Pai, felizes por ver o Senhor agindo em nossa vida. Pode ser que a situação ainda não mudou, ó Pai, mas eu creio e tenho esperança de que algo vai acontecer, de que alguma coisa vai se mover, que os céus vão se mover em nosso favor, que a Tua boa mão vai ser estendida sobre cada um de nós, que o Senhor vai abençoar a nossa casa, que vai abençoar o nosso emprego, que vai abençoar a nossa ida e a nossa volta, Senhor. A Tua mão poderosa vai conosco, e nós queremos, ó Pai, nos sentir seguros, guardados, protegidos pela Tua mão. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Nós adoramos a Ti e Te bendizemos nesse culto, porque somente o Senhor é digno de toda a honra e de todo o louvor que agora nós damos a Ti. Obrigado, ó Pai. Continue a falar aos corações aqui, e que realmente nós sejamos impactados pela Tua graça e pelo Teu poder, não somente agora, Deus, mas em todos os momentos do nosso viver. Por isso oramos confiados em Jesus Cristo, nosso Senhor, agora e sempre, Deus. Amém, Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar adorando a Deus, meu amado. Coloque-se diante do Senhor. Vamos usar dessa oportunidade para entregar os nossos dízimos e ofertas no altar do Senhor. Venha com alegria, faça isso com destemor, faça isso com confiança. Deus está querendo gerar em nós confiança cada dia mais. Então que nós possamos fazer essa entrega em nome de Jesus agora. Minha fé, Cristo vale.
Que o seu coração se abra nesse momento para ouvir a voz do Senhor. Permita-se ser tocado pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor sempre fala a um coração que se abre. Toda vez que nós deixamos o Espírito Santo livres, ele fala ao nosso coração. Nesse momento você possa abrir sua mente para entender e o seu coração para aceitar a palavra do Senhor. E eu quero convidá-lo a que abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, verso 10. Jonas, no capítulo 3, a partir do verso 10. Se você preferir, pode fazer a leitura na tela, mas que você acompanhe nesse momento a leitura, que diz assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Meus amados, dificilmente nós ignoramos quando nós passamos por algum problema físico. Uma dor de cabeça logo é tratada com um comprimido, por exemplo. Um resfriado nos leva a tomar uma vitamina C, chupar uma laranja, tomar um suco de acerola e assim por diante. Uma dor no peito faz com que preocupações maiores surjam para que nós possamos tomar alguma providência mais séria. Estamos de olho, meu amado, nos sinais que possam de alguma forma indicar que estamos atravessando algum problema de saúde. E logo então nós cuidamos e tratar da melhor forma possível. Agora deixa eu ver e perguntar a você se a mesma coisa acontece quando o problema é espiritual. Quando é físico, nós costumamos tratar e até mesmo procurar o médico. Agora, quando o problema é espiritual,
Quais são os sinais de que a vida espiritual não está indo bem? Quais são as atitudes que nós precisamos ter para lidar e cuidar do nosso espírito, da nossa alma? Então, meus amados, assim como diante de sinais físicos nós procuramos cuidar do nosso corpo, de igual forma, os sinais espirituais precisam nos levar a cuidar da nossa alma, do nosso coração, da nossa relação com Deus. Isso se estende não para a nossa vida tão somente, mas também para a vida de tantas outras pessoas. Tantas pessoas que necessitam ser cuidadas por Deus, cuidadas pela mão de Deus. Então eu quero me apropriar um pouco agora, e mesmo que superficialmente, de algum tipo de linguagem médica, para tentar trazer essa mensagem para você. Quando eu falar um pouco da linguagem médica, estou dizendo que esse texto nos mostra que há pelo menos 2 sintomas, um exame que precisamos fazer e um diagnóstico que Deus nos traz em relação à nossa vida espiritual. Então, assim, nós esperamos que o nosso coração esteja alinhado ao coração de Deus. Porque assim como Deus tem compaixão por todas as pessoas, Deus também deseja que nós tenhamos compaixão por todos, mas através do coração dele para com todos os demais. A história de Jonas, ela é ensinada desde que somos crianças. Qualquer criança que vem a esta igreja, em algum momento certamente ouvirá a história do profeta que é conduzido pelas circunstâncias da vida e onde um peixe grande engole ele para lhe levar aonde Deus de fato quer. Então nós olhamos para a história de Jonas e vemos como esse profeta, ele é levado, como falei mesmo, a contragosto, a fazer a vontade de Deus. Parece que em momento algum Jonas está interessado de estar perante Deus. Parece que em momento algum, embora ele seja um profeta, ele está interessado em ficar diante do Senhor. A desobediência de Jonas, ela é evidente logo no início do livro. Deus manda que Jonas vá à cidade de Nínive, e ele então pega a direção oposta àquela cidade. O navio que ele tomou para ir em direção contrária sofre uma grande tempestade, e Jonas então, indiferente a tudo que está ali acontecendo, está ali debaixo no porão daquele barco dormindo. Está ali como um bebê, quem sabe. Mas ao reconhecer que ele era o motivo daquela confusão ou daquela tempestade por conta da sua desobediência, Jonas então pede para ser jogado ao mar. E foi ali então que aquele grande peixe o engoliu. A história diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. E ali, naquele sofrimento, naquele lugar terrível que certamente era, ele faz uma oração desesperadora. E por causa da sua oração, Deus a atende e ordena ao peixe que vomite Jonas em terra firme. Depois de livrá-lo, Deus o comissiona a ir novamente a Nínive. Da mesma forma como ele fez no capítulo 1, vá à cidade de Nínive. No capítulo 3, ele faz a mesma coisa. Só que agora Jonas resolve obedecer. Mas a sua obediência, embora seja de fato, ela é feita com muito descaso. E o descaso do profeta está então aqui mostrado na forma como ele sai e vai para Nínive. Então quem conhece o texto sabe que a cidade de Nínive era grande o suficiente para ser percorrida a pé em 3 dias. Jonas faz isso em 1 dia. Ele fez isso apressadamente, de qualquer forma, com descaso de fato. Mas apesar do descaso do profeta, Deus faz um grande movimento naquela cidade. O movimento de Deus é tamanho, meus amados irmãos, que todos ali se convertem.
desde o menor até o maior, desde a mais alta autoridade, como era o rei, ao menor servo que ali poderia estar. Então, Deus, ele faz o milagre, apesar da conduta do profeta. Eu não creio que esse texto, ele diz respeito especialmente à cidade de Nínive. Ele tem muito mais a ver em tratar de alguns sintomas do coração de Jonas do que por qualquer outra coisa. Era Jonas quem não estava bem, apesar dele ser o profeta do Senhor. Mas Jonas não conseguia olhar para si e ver que ele não estava bem. Para ele, todos os demais é que estavam errados. Para ele, todos os demais é que deviam mudar. Nós vamos ver então aqui nesse texto, meu amado, o que está acontecendo com Jonas. A começar então, como falei, por dois sintomas que nós podemos identificar na vida do profeta. Eu quero começar citando o versículo 10 do capítulo 3 e depois lendo o versículo 3 do capítulo 4. Diz assim: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu. Está falando em relação a Nínive, como tinha ameaçado. Agora, Senhor, aí a resposta de Jonas, a compaixão de Deus pela cidade. Ele diz: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Há um fato no texto em relação a Deus que mexe profundamente com Jonas. O fato de Deus ser misericordioso. A misericórdia de Deus parece que incomoda as pessoas. Incomodou Jonas. Na verdade, deixou Jonas indignado. De fato, meus amados, a cidade de Nínive era uma cidade má. Eles faziam atrocidades terríveis. O mal imperava entre eles. A coisa era muito ruim entre eles. E Jonas está ali contrariado, levando exatamente esses fatos em consideração. Afinal de contas, aquela cidade não era merecedora de qualquer ajuda, e muito menos do livramento que Deus estava prestes a fazer. E ao ser enviado ali exatamente para levar a palavra transformadora do nosso Senhor, Jonas fica profundamente irado, porque conhece a misericórdia do Senhor, porque sabe que Deus é muito bom. Eu vou ler novamente o versículo 4 para você enfatizar isso. Ele diz, versículo 3, aliás: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então a indignação de Jonas aqui é porque Jonas conhecia o coração de Deus, é porque Jonas conhecia o caráter de Deus. Ele não aceita em momento algum como pessoas más podem receber o bem vindo de Deus. Mesmo assim, Deus ali está presente naquela cidade, pronto a transbordar misericórdia em um ambiente de desobediência e de dureza de coração. Então Jonas diz: eu prefiro morrer do que ver essas pessoas más sendo beneficiadas por Deus. Eu prefiro que seja tirada a minha vida. Meus amados, veja que sintoma terrível este homem Jonas está carregando em seu coração. Veja que peso enorme ele está trazendo em sua alma. Deus demonstrando bondade, Jonas querendo vingança, Jonas querendo que a cidade seja punida. É o primeiro sintoma. Agora há um segundo sintoma aqui em Jonas. O segundo sintoma é que Jonas tinha uma esperança totalmente errada. Veja o que diz o versículo 5. Jonas saiu, eu estou seguindo a sequência do texto para você compreender, né? Então Jonas, depois de se irar profundamente, ele saiu,
sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Mesmo vendo a misericórdia de Deus, Jonas esperava que o Senhor destruísse a cidade por causa da maldade do coração daqueles homens e mulheres. Então é como se ele tivesse subido em um morro e a cidade lá embaixo, e ele começasse então a sentar ali, esperando, vamos ver o que Deus vai fazer, vamos ver a vingança do Senhor. Eu temo que muitos de nós, meus amados, sofremos desse mesmo sintoma, que andamos por essa mesma direção, esperamos que Deus castigue quem não segue, e ficamos de alguma certa forma aguardando uma ação condenadora e até mesmo castigadora de Deus para com aqueles que não andam em seus caminhos. Nós ficamos muitas vezes à espreita, aguardando que o peso da mão do Senhor esteja sobre aquele que peca, aquele que contraria Deus, aquele que se afasta de Deus. Jonas estava assim, e nós muitas vezes também. Agora, o que Jonas esperava, de maneira alguma estava ajustado ao que Deus estava pronto a fazer, aquilo que Deus estava propondo fazer. Então nós vemos dois sintomas muito sérios na vida de Jonas, e como consequência disso, parece que Deus faz um exame na vida do profeta. O versículo 6 a 8 eu quero ler para você. Diz que então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Lembra que Jonas está sentado no morro, esperando a vingança de Deus. E Deus então fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta cacar a planta, de modo que ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Esses versos, meus amados, mostram Deus fazendo o exame no coração de Jonas. Jonas é submetido a um exame muito claro aqui. O próprio Deus é quem está examinando a vida desse homem. E resolve então, primeiro, dar um toque de graça, derramar uma dose de graça sobre a vida de Jonas. Então o calor deveria ser intenso, conforme o texto está falando. E para livrá-lo do calor, Deus então faz crescer uma planta que cobre a cabeça de Jonas e o protege do sol. É como se uma cabana estivesse sobre a vida dele agora. E ele então agora está feliz, está contente, porque ele está protegido daquele sol escaldante. Mas logo em seguida a esse ato, meu amado, Deus resolve tirar a graça sobre a vida de Jonas, a fim de ver o que Jonas vai fazer. E então ele manda uma lagarta atacar aquela planta, e a planta vem a morrer, e Jonas está novamente com sua cabeça no sol. Se tivesse ainda na sombra, ele estaria tranquilo, ele estaria feliz. Mas a sombra foi removida da sua vida, e Jonas agora está incomodado novamente com aquele sol escaldante sobre a sua cabeça. O desejo dele, meu amado, é morrer, visto que a proteção que ele tinha havia sido lhe tirada. Jonas então, aqui nesse momento, ele é reprovado no seu exame. Isso então faz parte de um plano de Deus. E ele não consegue entender por que Deus deixou que ele sofresse debaixo daquele sol. Ele não aceita que Deus tenha removido aquela proteção de sombra tão gostosa, tão tranquila sobre a sua cabeça. Ele não consegue compreender porque Deus está agindo assim para com ele, deixando que aquela planta
que somente Deus poderia fazê-la crescer, tirasse, que produzia sombra sobre a sua cabeça e viesse a morrer. Mas como falei, é um exame que Deus faz com Jonas, e quem sabe com cada um de nós. Um exame, meus amados, como falei, Jonas foi reprovado, e logo em seguida, então, Deus está pronto para dar o diagnóstico. Logo em seguida, então, Deus está ali demonstrando ao profeta que existe um diagnóstico na vida dele, e que o profeta Jonas precisava notar e corrigir todo e qualquer problema que o diagnóstico apontasse. Então, vamos recapitular que Jonas subiu no morro, a cidade estava lá embaixo, ele observava a cidade esperando que Deus destruísse, Deus não destruiu, e Deus então fez que a dose de graça viesse sobre a cabeça de Jonas, cobrindo-lhe do sol. No dia seguinte, no entanto, essa planta morreu, e Jonas voltou para o sol e desejou morrer. E aí Deus então diz a Jonas, versículo 9: você tem alguma razão para estar tão furioso porque a planta morreu? Você tem motivo para estar tão raivoso porque a planta não está mais protegendo você do sol? E ele respondeu: sim, eu tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Jonas aqui, meu amado, aparenta ter aquilo que a medicina chama de microcardia. Microcardia é um termo médico usado para descrever pessoas com um coração pequeno demais. Jonas tinha um coração muito pequeno, meu amado. Ele conseguia sentir a perda de uma planta, lamentar por um arbusto que ele não fez absolutamente nada para que crescesse, mas não conseguia sentir amor e compaixão pelas pessoas daquela cidade. Você sabe muito bem que hoje em dia as pessoas dão mais valor a animais e plantas do que a pessoas. Essa é uma verdade, meu amado. Mas o diagnóstico que Deus deu a Jonas tem sido aquilo que muitos de nós também temos sofrido. Temos tido corações pequenos demais, microcardia espiritual, a ponto de não conseguir amar pessoas, corações tão pequenos que não conseguem sentir compaixão por aqueles que estão ao redor. É o diagnóstico de Deus para Jonas, e é também um triste diagnóstico, meu amado, que tem sido encontrado em muitos de nós também. Jonas precisava olhar para o diagnóstico de Deus e mudar e começar a alterar a sua vida, para que então algo viesse a mudar em seu coração, em seu viver. E eu creio que o mesmo, meu amado, deve acontecer com cada um de nós também. Deus nos chama para sentir compaixão pelas pessoas, mas sentir compaixão não com o nosso coração que sofre de microcardia, mas sim com o coração de Deus. Amaremos as pessoas, sentiremos compaixão pelos outros, através do coração de Deus. Sem o coração de Deus, nós não sentiremos compaixão por qualquer pessoa, meu amado. Veja que Deus, Ele não fez vista grossa para aquela cidade que pecava. Ele não passou a mão sobre a cabeça deles. Deus sabia muito bem o mal que aqueles homens e mulheres haviam cometido. Mesmo assim, resolve agir com compaixão. Compaixão, meu amado, é aquele sentimento de não recebermos o castigo que nós merecemos. Ali estavam mais de 120 mil pessoas. Eles não conseguiam discernir espiritualmente o seu lado direito do seu lado esquerdo. Não conseguiam compreender o que significava ter um relacionamento com Deus. Estavam perdidos, estavam condenados, meu amado, não tinham qualquer chance de vida espiritual. Mas Deus os amou de tal forma que a compaixão foi derramada sobre aquela cidade, sobre aqueles homens e mulheres.
Compaixão é um sentimento que nos faz entender a tragédia que alguém está passando na vida. Nos faz querer diminuir o sofrimento daquela pessoa. Nos faz querer ajudar aqueles que estão, de alguma forma, sofrendo por estarem longe de Deus. Mas se nós queremos, de fato, sentir compaixão, meu amado, repito, nós só iremos sentir através do coração do nosso Deus. E aí, então, compaixão, você pode notar, sempre foi um sentimento muito presente na vida de Jesus. Marcos, lá no capítulo 6, versículo 34, vai dizer que quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. E então ele começou a lhes ensinar muitas coisas. Então, compaixão é algo que está ligado ao coração de Deus. Se alguém quer sentir compaixão, precisará sentir com o coração do Senhor. Deus, ele olha para a humanidade e vê como a humanidade necessita de ajuda, de como todos nós necessitamos de algum tipo de intervenção divina sobre o nosso viver. E que sem Deus, meu amado, nenhum ser humano conseguirá viver bem em momento algum da sua vida. É por isso que Deus quer que você tenha compaixão pelas pessoas, mas ter compaixão através do coração do Senhor. Então eu preciso, nesse momento, fazer a você 3 perguntas fundamentais para realmente entender a compaixão de Deus. A primeira pergunta é se o seu coração está alinhado ao coração de Deus. Nós podemos ver claramente que esse não era o caso de Jonas. Jonas queria uma coisa e Deus queria outra totalmente oposta. Jonas sentia repulsa por aquela cidade, mas Deus sentia compaixão por aquelas pessoas. Jonas queria uma vingança, um castigo, mas Deus estava disposto a perdoar aquela cidade. Então veja o quão diferente é o coração de Jonas para com Deus. O coração de Jonas não estava alinhado ao coração de Deus. Isso também mostra, meus amados, o quão diferentes são os nossos pensamentos dos pensamentos do Senhor. Agora, não existe outro qualquer caminho que precisamos tomar, senão nos alinhar ao pensamento e ao coração do Senhor. E não se trata aqui, então, do que nós queremos, e sim do que Deus quer, daquilo que é do interesse do Senhor. Não é a nossa vontade que precisa prevalecer, é a vontade de Deus. O profeta aqui foi por algumas vezes desobediente ao Senhor. Será que nós não agimos assim também em relação às pessoas ao nosso redor? Desobedecendo aquilo que Deus está dizendo para que nós façamos? Achando que as pessoas mereçam, e pode ser até que mereçam, algum tipo de punição por aquilo que elas fizeram? Mas que Deus está disposto a derramar compaixão sobre a vida do pecador, enquanto aqui nós queremos e ficamos reclamando que Deus as castigue por alguma razão. Será que esse não é o seu caso? Precisamos, meus amados, alinhar o nosso coração ao coração do Senhor. É por isso que você precisa permitir que Deus, e tão somente Deus, dirija os seus passos em direção à compaixão. Então a primeira coisa é essa: o seu coração está alinhado ao coração de Deus. Mas eu quero fazer uma segunda pergunta para você. Será que você não está sofrendo da mesma condição que o profeta sofre aqui? Eu falei que o profeta sofria de um certo tipo de microcardia espiritual, ou seja, tinha um coração pequeno demais. Eu temo que muitos de nós sofremos por causa desse mesmo problema. Jonas riscou completamente da sua vida, do seu coração, aqueles homens de Nínive. Não havia espaço ali para qualquer uma daquelas pessoas, sequer uma delas.
Ele conseguia então amar a planta por causa da sombra que ela lhe dava, mas não conseguia amar a pessoa criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e que por alguma razão, por algum infortúnio, naquele momento tal pessoa estava vivendo longe de Deus. Você conhece um cântico que diz: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Deve ser esse o nosso cântico também, deve ser esse também o nosso louvor. Corações pequenos não conseguem perdoar, não conseguem ter compaixão, não conseguem amar aqueles que pensam diferentes de nós, não conseguem liberar aqueles que por causa de alguma razão fizeram algum mal em nossa vida. Mas eu quero te lembrar, meu amado, que no coração de Jesus cabe qualquer pessoa. Há espaço para todas as pessoas no coração do Senhor, e é esse o coração que nós devemos ter a partir de agora. Não o nosso que sofre de microcardia, mas sim o coração abençoador e grandioso de Deus, capaz de derramar amor e misericórdia sobre a vida das pessoas, de uma maneira geral, da mesma forma como um dia Ele derramou sobre a sua vida. Será que você não sofre da mesma condição do profeta? E a minha terceira pergunta: quem cabe dentro do seu coração? Quem cabe dentro do seu coração? Geralmente dentro do nosso coração cabe aquelas pessoas com as quais nós temos mais afeto. No coração de Deus cabe o mundo inteiro. Pessoas de todos os lugares e tempos, de todas as origens e condições. Cabe cada pessoa de qualquer crença, de qualquer filosofia, cabe no coração de Deus. No coração de Deus cabe até quem não crê nele, quem não entrega a sua vida a Deus, ou até mesmo quem está fazendo mal para o próprio Deus. Agora, dentro do seu coração, meu amado, quem realmente tem cabido? Quem você tem escolhido colocar no seu coração? Amar alguém está menos relacionado com sentimentos e mais com atitudes que nós podemos ter em nossa vida. Por isso que eu digo, é você quem decide amar ou não alguém. E fará toda a diferença, meu amado, quando você responder de fato quem cabe no seu coração. Quem sabe não está na hora de você começar a deixar para trás algumas mágoas que você colecionou na sua vida, algumas manchas que você tem guardado em seu coração, ou alguma experiência desagradável pela qual você passou em algum momento no passado, ou algum fato indesejado, e começar então a ter um coração igual ao de Jesus. Sei que a princípio, meu amado, isso é um grande desafio e há uma grande dificuldade em fazermos, porque nós somos seletivos. Queremos em nosso coração aqueles com os quais nós nos identificamos e aqueles com os quais nos fazem bem. Mas não me resta dúvida de que Deus quer que você tenha compaixão por todas as pessoas através do coração dele. É por isso que a nossa oração nesta noite precisa ser: dá-me um coração igual ao teu. Nós vamos cantar esse hino agora, meu amado. Essa será a nossa oração para esse momento. Dá-me, Deus, um coração igual ao teu. O que seria necessário para que você pudesse não mais ser como o profeta? O que aconteceu com o profeta Jonas e que talvez esteja acontecendo com a sua vida? Esse é o momento, meus amados, de alinharmos os nossos pensamentos e corações à vontade de Deus, a deixar de ter um coração tão pequeno e a pedir o coração de Deus sobre a nossa vida. Vamos louvar a Deus e faça desse louvor a sua oração também, em nome de Jesus.
Deus te abençoe, meu amado, e que você examine-se a si mesmo e possa querer ter o coração igual ao do Senhor. Cada dia de sua vida, uma nova semana se inicia, certamente você será desafiado a exercer compaixão e amor pelas pessoas. E talvez por pessoas que você não simpatiza, que você não vê muito bem, que olha meio torto. Mas aí você lembra de sentir compaixão não com o seu coração, mas com o coração do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus lhe dê uma semana de graça e paz, meu amado, protegido e guardado pelas mãos do Senhor. Domingo que vem nós vamos ter um culto especial, queremos desde já convocar os irmãos a estarem aqui. Nós vamos ter o fechamento de mais um ciclo do projeto Espaço Voar. Os irmãos estão convidados e convocados a estarem aqui conosco para celebrarmos junto com as nossas crianças. À noite também nós vamos ter a ceia do Senhor. Então venha com o coração aberto e desejoso de participar da comunhão com o Senhor. Deus abençoe você, meu amado, em nome de Jesus. Amém. Só mais um recadinho. Dia 9/7. Eu ia falar 7/9. Aniversário de casamento, né? Fica na cabeça. 9/7 tem o chá das mulheres. Vai ser aqui na igreja. Sintam-se todas convidadas. Vai começar a partir das 16 horas. Então, qualquer dúvida, só procurar essa linda mulher ali, ó, Dona Verônica, e a minha linda mamãe, Dona Deise, tá? Sintam-se todas convidadas. E é isso aí.